Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Marca, canal 25 na NET. Tivemos um pequeno problema técnico, mas normal, estamos ao vivo, não é? Mas nós vamos repetir a matéria do nosso querido Odilon Rios, tá? Que é sobre o Ministério Público de Contas, que ingressou com um recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, que acabou estendendo a aplicação da emenda da bengala, como ficou conhecida, ao conselheiro do Tribunal de Contas, Dr. Luiz Eustáquio Toledo. E o repórter Odilon Rios esteve lá para saber maiores informações sobre essa quebra de braço do Tribunal de Contas. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal decide hoje o destino da emenda da bengala. Ela vai valer ou não vai valer para conselheiros do Tribunal de Contas e desembargadores do Tribunal de Justiça e também outros órgãos da magistratura? Como é que vai funcionar isso? O Ministério Público de Contas aqui em Alagoas ingressou com uma ação para que o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo não possa ser beneficiado diretamente pela emenda da bengala. Nós vamos pegar detalhes exatamente sobre essa ação com o procurador-geral do MP de Contas, Dr. Rafael Alcântara. Dr. Rafael, muitíssimo obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Essa ação que vai ser julgada hoje no STF, ela vai ser definidora, vai ser um efeito dominó que será aplicado ou não aos estados. Qual a expectativa que o MP de Contas tem a respeito disso? Olá, Odilon. É um julgamento bastante importante e que vai influenciar diretamente no futuro do Tribunal de Contas de Alagoas e também do nosso Ministério Público. Por quê? No nosso entendimento, assim como o Congresso Nacional já referendou, os 75 anos só vale para os ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas. E alguns estados, entre eles aqui tivemos o caso do conselheiro Luiz Eustáquio, alguns estados o Tribunal de Justiça vem estendendo essa idade maior de 75 anos para desembargadores e conselheiros. Essa questão foi levada ao Supremo pela Associação dos Magistrados do Brasil, que, assim como entendemos, argumenta que esse limite maior só tem aplicação restrita aos ministros de tribunais superiores. Então, conselheiros e desembargadores continuariam sendo aposentados compulsoriamente com 70 anos até o advento da lei complementar. Essa medida cautelar vai ser julgada hoje, está pautada para o Supremo definir e como é uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade, ela tem efeito vinculante e vai impactar em todos os tribunais. É uma questão de suma importância, já que vários estados estão decidindo de modo divergente, há uma proliferação de decisões nos TJs Brasil afora, estendendo 75 anos a desembargadores e juízes também. Então, vai ser muito importante, vai ser o divisor de águas do nosso futuro, se vamos ou não ocupar a vaga de imediato ou se teremos que aguardar o conselheiro Luiz Eustáquio completar os 75 anos de idade. Um dos argumentos para quem defende a emenda da bengala é referente à economia. Disse que vai haver uma economia nos tribunais adiando a aposentadoria de conselheiros ou dos ministros ou dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Se vai haver economia, como os defensores dizem que vai haver, por que o MP de Contas é contra isso? Na verdade, a economia que vai gerar, de fato, terá uma economia, já que vai ser postergada a aposentadoria, mas é uma economia irrisória dentro do montante da despesa pública, já que são de poucos agentes, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 11 ministros mais 33 ministros do STJ, enfim, são poucos agentes no universo do serviço público como um todo. A gente não é contra a aposentadoria tardia de agentes públicos,
públicos. O que a gente está defendendo é apenas a aplicação da emenda da bengala nos exatos termos como ela foi aprovada, ou seja, a aplicação automática apenas a ministros de tribunais superiores e não a desembargadores e conselheiros, que ainda depende da lei complementar. E outros valores também estão em jogo, que aí vai ser decidido pelo Legislativo. Vale a pena ter uma carreira tão longa assim para agentes públicos de tão importância, ou qual o valor que prepondera a alternância que é natural de qualquer poder democrático e republicano, ou a economia? Isso é uma decisão que caberá ao Poder Legislativo quando elaborar a lei complementar. Mas, por hora, não existe, no nosso entendimento, não existe possibilidade jurídica dos 75 anos ser aplicado a esses outros desembargadores e conselheiros. Muito bem, então, vamos esperar então a decisão do Supremo Tribunal Federal para saber o que é que vai acontecer, qual o destino, então, da emenda da bengala no Brasil, que estende a idade de ministros do Supremo Tribunal de 70 para 75 anos. O argumento principal dos defensores da ideia é a questão da economia dos cofres públicos. Será que é esse argumento que vai ser levado em conta no STF? Com imagens de Chico Nogueira, Odilon Rios para os estúdios da TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, está aí explicado, inclusive, os detalhes. Enfim, eu acho que o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Então, precisa saber se quando essa medida foi tomada, o pedido de aposentadoria do conselheiro foi antes da implantação da medida ou foi depois. Esse talvez seja um imbróglio juridicamente para se haver a discussão. Mas, como foi explicado com mais detalhes aí, os operadores do direito, e vamos ver, então, o que é essa quebra de braço de poderes aí, né? Vamos aguardar. Enfim, 5 aninhos a mais não atrapalha nem mais nem menos, né, gente? Tem gente hoje com 90 anos, super tranquilo, por isso que se estão estendendo um pouco as aposentadorias. Claro que a gente, dependendo do desgaste do trabalho, que a gente sabe que não é fácil, mas, enfim, eu acho que um gari deveria se aposentar com 30 anos. E o trabalho dele é extremamente desgastante, não é verdade? Um pedreiro, né, quem trabalha na construção civil, mas são outras discussões que nós vamos entrar depois, mas vamos aguardar e vamos acompanhar essas situações que vão ainda surgir por aí. Gente, olha, um relatório divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética aponta que o Brasil é o país no mundo que mais realiza cirurgias plásticas. Entre os 19 tipos de cirurgias catalogadas, lideramos em 10, sendo inclusive uma delas a de rejuvenescimento vaginal, que já soma mais de 14 mil procedimentos e continua crescendo cada vez mais. Brasileiras têm, inclusive, se mostrado insatisfeitas, inclusive, com a estética da sua vagina, não é? E, consequentemente, apelado para os procedimentos cirúrgicos, a fim de remodelá-la, enfim, e outras nuances mais que nós vamos discutir aqui com o doutor André. Aqui em Alagoas, essa prática também se tornou bastante comum, e quem vai explicar para a gente é o nosso querido amigo, médico, doutor André Mendonça, que, aliás, ele também é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em Alagoas. Então, vamos saber discutir isso, né? Para a gente poder saber por que esse ranking cresceu tanto e quais são os motivos, né? Para a gente poder também desmistificar. É rejuvenescer ou remodelar? Vamos saber os detalhes. Doutor André, bom dia, um prazer tê-lo aqui para a gente debater esse assunto que, para muitas pessoas, causa até um constrangimento ou até uma polêmica, né? Por que se preocupar tanto com uma coisa que está tão guardada ali, enfim e tal? Fica essa discussão. A procura por esse procedimento, doutor André, tem mesmo crescido aqui em Alagoas? Primeiro, um bom dia e um prazer tê-lo aqui, meu grande amigo André. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de a gente discutir os assuntos relativos à cirurgia plástica. Exatamente. Bom, na verdade, existe um aumento crescente, ainda tímido, porque, na verdade, como você bem mencionou, é uma região que existe alguns tabus, então as mulheres têm receio de procurar o cirurgião plástico, muitas não sabem que tem esses procedimentos que podem ser realizados. Exatamente. Mas o crescimento, ele é bastante, está sendo observado, não tão crescimento tão absurdo, porque realmente é uma cirurgia de menor incidência, mas está sendo observado um crescimento constante nesses anos. A linha de crescimento está constante. Está vindo constante, quer dizer, ela está tendo, as pessoas estão quebrando esses tabus, digamos assim, e
e fazendo as cirurgias necessárias, que talvez para elas, num relacionamento, alguma situação no local atrapalhe, as envergonhe, apague a luz. Esses são das grandes reclamações, doutor As André? reclamações são bem pontuais dessa forma mesmo, e elas relatam posteriormente à cirurgia como mudou a vida dela nesse aspecto. Então, ela não tinha coragem de falar para o marido o que era, ou para o namorado, enfim, não falar para os familiares o que estava sentindo. Normalmente, elas operam meio que escondidas, entre aspas. Então, entendi. Elas não avisam o parceiro que faz uma cirurgia. Exato. Elas tentam, na verdade, não avisar, ou avisam muito em cima, mas depois ela relata que aquilo mudou muito a vida dela. Se soltou mais, ficou mais à vontade, a questão sexual também melhorou bastante, ela não tem Sem mais dúvida. a vergonha de que o parceiro a veja, né? Enfim. Agora, doutor, como é que funciona esse procedimento? Como é que é isso? Existem alguns procedimentos que a gente fala que é com relação ao órgão genital feminino que pode ser operados. Então, você vai desde uma lipoaspiração da região do púbis, que é aquele monte de Vênus, que é pacientes que têm aquela região elevada, então elas desejam diminuir, porque até numa calça jeans, numa roupa, num biquíni pode aparecer, e aí você faz uma lipoaspiração. Existe o procedimento da vagina propriamente dita, a linfoplastia, por exemplo, que é dos pequenos lábios. Pode ter uma hipertrofia, esses lábios muito aumentados. Isso pode, inclusive, aparecer na roupa de um biquíni, por exemplo. Entendi. E até esteticamente talvez fique estranho, né, para ela, né? Não somente com roupa, mas principalmente quando ela vai realizar algum ato sexual, aquilo ali pode deixar ela um pouco mais inibida. Entendi. Em algumas situações, pode acontecer o inverso, você pode ter uma atrofia dessa região. São os pequenos lábios muito evoluídos, sem projeção, aí você pode fazer uma autoenxertia de gordura, por exemplo, que você tira um pouco de lipoaspiração de uma região e faz uma aplicação. Por isso que tudo isso a gente dá o nome de rejuvenescimento vaginal ou genital, porque existem vários procedimentos que podem ser realizados em torno dessa região. Muito bem, importante. Ele é puramente estético, doutor André, ou pode trazer outros benefícios para a mulher? Ele é puramente estético, tem que ter um pouco de cuidado na realização da linfoplastia especificamente. Não se pode ressecar de forma exagerada essa região, porque isso pode provocar um defeito importante, e esse defeito importante pode provocar inclusive infecções do paciente, porque ele funciona inclusive como uma barreira de proteção contra a infecção. Então, se você retirar de forma exagerada, além de esteticamente ficar feio, você pode levar a outros transtornos do paciente. Então, ele tem que ser muito bem pensado e planejado. Muito bem. Como é que seria o procedimento? Nós estamos recebendo ligações, e isso é muito interessante, que eu sabia que nós íamos receber ligações, mas não nessa quantidade que nós estamos recebendo dos nossos telespectadores. Claro que alguns ainda, se aproveitando do momento para brincar, falando, como o senhor citou aí, popularmente conhecido como capu de fusca, né? Ligaram para cá dizendo que esse foi o procedimento que ele quis dizer, viu, companheiro? Eu não vou citar os nomes porque, enfim, que é aquele volume bastante elevado, que pode ser feita essa lipoaspiração, é isso? Isso. Ele quer saber, porque ele, inclusive o telespectador que ligou disse que a esposa tem, e ela achou que não tinha como resolver aquilo, que aquilo era uma coisa natural dela, que não havia cirurgia plástica para aquilo, a não ser que retirasse, segundo informações do telespectador. Aquilo pode existir uma flacidez decorrente de perda de peso exagerado, da cirurgia de obesidade, no paciente perde 60 quilos, 70 quilos, aí você pode ressecar, tirar um pouco de pele, mas normalmente é um acúmulo de gordura, uma lipodistrofia que é corrigida através da lipoaspiração. Importante lembrar que esse tipo de procedimento ele não é restrito a mulheres. Homens também podem fazer. Inclusive, em algumas situações, ele é indicado para pacientes para aumentar, não é que ele vai aumentar a região genital do homem, mas visualmente, um paciente que está com aquilo ali muito hipertrofiado, muita gordura, ele vai dar um aspecto que tem o órgão genital menor e, consequentemente, a lipoaspiração nessa região vai fazer com que esse órgão genital apareça mais. Olha, interessante também que os homens também podem se utilizar dessa técnica também para ajudar, porque às vezes, principalmente as pessoas estão fazendo agora essas cirurgias bariátricas e isso aqui é mais comum, é isso, doutor? Exato. Na bariátrica você tem, além da gordura que pode ter residual, você tem aqui da flacidez que cai por cima do pubis. Exato. Então aí você tem que fazer algum procedimento, normalmente se associa com a abdominoplastia, mas faz também a correção da região do pubis. Muito bem. A quem é indicado, a pergunta que acho que nós já respondemos agora, quem é indicado esse tipo de cirurgia? O senhor já citou que podia ser para homem, para mulher, mas a indicação não há contraindicação. Qualquer que seja a pessoa que se sinta na necessidade de fazer, pode fazer. Pode fazer. Claro que toda cirurgia tem todo o seu estudo anterior, vendo quais são os exames que são realizados, às vezes o paciente tem alguma patologia que contraindique, porque a cirurgia plástica o paciente só vai ser operado na cirurgia plástica estética se ele estiver completamente saudável por motivo de segurança. Quais são, além dessa chamada rejuvenescimento genital, enfim, vaginal, qual a outra cirurgia mais procurada hoje aos cirurgiões plásticos, além da... É a cirurgia de prótese de mama,
e a cirurgia de abdômen. Então, são bem pontuais essas duas cirurgias. Na região de Alagoas, principalmente abdômen, que normalmente se associa com lipoaspiração. Então, se você for ver o ranking das cirurgias, digamos assim, a lipoaspiração é o campeão em números, porque a lipoaspiração você se associa com outros procedimentos. Você faz um abdômen, você associa com a lipoaspiração. Você faz uma cirurgia de face, tem uma lipoaspiração da região do mento. Então, por isso ela tem essa estatística tão elevada. Mas pontos isolados é a prótese de mama e a abdominoplastia. Muito bem. Tem muita gente ligando, eu agradeço pela observação, falando que se eu poderia fazer a cirurgia do nariz. O doutor André, muito amigo de um primo, também cirurgião plástico, o doutor Joaquim Diegues, ele fica o tempo inteiro tentando que eu faça a cirurgia. Eu fico preocupado em fazer a cirurgia, porque eu acho que vou perder a minha característica. O que é que o senhor acha, doutor André? Tem muita gente ligando, dizendo, por que você não faz a cirurgia do nariz? Primeiro que a cirurgia, na verdade, qualquer cirurgia, ela tem que partir do desejo do paciente, né? Se aquela ali está incomodando para o paciente, porque essa observação que você fez, o Luciano Huck fez recentemente também. Exatamente. Que era uma posição, que era uma marca dele, enfim, que ele não desejava fazer. Então, a cirurgia de nariz, especificamente, ela tem que ser equilibrada com o rosto do paciente. Muitas vezes o tipo de nariz combina com aquele tipo de rosto do paciente. Então, é uma cirurgia que tem que ser muito bem analisada e muito bem pontuada. Não existe um molde simples para o nariz. Eu quero o nariz do ator X. Do fulano de tal, do Brad Pitt, não isso tem? Isso existia antigamente. Década de 70 e 70, você pode observar que os pacientes tinham o mesmo nariz que eram operados. É verdade. Hoje, a cirurgia de nariz ela teve uma mudança drástica disso. Então, as indicações são diferentes e a forma de como ela é realizada mudou completamente. Então, se vê o nariz, não o nariz isoladamente, mas o rosto todo, o perfil do paciente. É feito um estudo para isso, né? Porque muitas vezes o paciente tem um nariz grande, mas é um nariz forte, mas é um nariz que combina com ele, com a característica pessoal dele. Muito e aí não bem. Faz sentido modificar. Eu estou tranquila, mas enfim, depois eu vejo com calma, doutor André. Mas vamos descer mais um pouco. Reconstituição de ímen, isso ainda acontece aqui em Maceió? Não, aqui em Maceió não acontece. Isso, na verdade, os cirurgiões plásticos, a grande maioria não faz esse tipo de procedimento. É um procedimento um pouco questionável, é puramente um desejo específico da mulher, mas assim, não anatomicamente não, exato. Interno. O que seria isso? É uma coisa mais psicológica? Exato. Psicológica, para voltar a ser virgem, mas depois ela vai ficar, novamente vai perder. Quer dizer... A região do ímen tem que ser muito bem pensado nos procedimentos que são realizados. Mesmo na ninfoplastia, que é a cirurgia dos pequenos lábios, você pode ter um excesso de flacidez na parte superior, próximo ao ímen. Tem que ser muito cuidadoso nessa realização e às vezes não indicar a cirurgia, porque a região de sensibilidade é importante para a mulher naquela região. Então você pode modificar um pouco a sensibilidade e aí você vai ter sequelas muito mais importantes. Então por isso que a gente fica com o pé um pouquinho para trás nesse tipo de procedimento especificamente, não é um consenso em torno da cirurgia plástica. E eu concordo, eu acho uma coisa, mais um fetiche, né? Algumas atrizes, alguns famosos fizeram aí, enfim, se dizem famosos fizeram, mas acho que é mais para mídia, mais para, enfim, não vejo, enfim, mas cada um tem o direito de fazer do seu corpo o que quiser, dentro dos limites do que a medicina também, o médico pode também dizer, bom, eu só posso até aqui, né? Porque a senhora está pedindo também. Tem a obrigação de falar isso, na verdade. É verdade, obrigação, né, doutor? É importante falar isso porque às vezes as pessoas acham que a cirurgia tem aquele rapaz que quer ser o Ken, a outra quer ser a Barbie, começam a tirar costela, começam a fazer... acho que o médico, a obrigação, inclusive como o senhor disse com muita propriedade, deve dizer assim, olha, pare. Exato. Você tem que contraindicar a cirurgia. Se você fazer um estudo, deve ter um torno de 20% dos pacientes que procuram um consultório de um cirurgião plástico não tem indicação de fazer a cirurgia por vários motivos. Não está preparado psicologicamente, não sabe se aquela cirurgia é o ideal para ela, ou está com excesso de peso, enfim, tem várias características importantes. Então é importante que o cirurgião, nesse momento, ele contraindique. Muitas vezes o paciente sai chateado do seu consultório. Mas é importante porque você vai evitar problemas maiores. O paciente não vai ficar satisfeito com aquela cirurgia e, consequentemente, você vai ter outros transtornos. Então, é fundamental que a cirurgia tenha uma boa indicação, até por segurança também do paciente. Muito bem. Nós temos perguntas que estão chegando em relação a um aumento exagerado do clitóris, por exemplo. Isso pode ser reparado em cirurgia plástica, doutor André? Pode ser, mas volta àquele ponto do ponto de bastante cuidado com relação à sensibilidade. Então, por isso que tem muitos cirurgiões plásticos que preferem não fazer esse tipo de procedimento, porque é uma região muito correlacionada com a sensibilidade da mulher e a sua redução, existem técnicas específicas, mas que não se pode garantir que vai haver uma perda de sensibilidade. Então, é um risco, né? É um risco importante que deve ser pontuado e que muitas vezes a gente prefere não fazer. É comum também a pedidos de algumas mulheres em consultórios? Não tanto. Às vezes acontece essa associação, mas não é tanto quanto
dos pequenos lábios. Quer dizer, os pequenos lábios, então, são os mais recorrentes, são os que as mulheres procuram mais para que eles sejam mais retraídos, é isso? Exato. São os mais comuns. Exato. E ele pode estar ao contrário também, ele pode estar muito retraído, por exemplo, a gente tem casos de pacientes que fizeram a cirurgia, para o profissional que não estava talvez habilitado, e essa região ficou muito atrofiada. Então, aí faz necessário você fazer uma injeção de gordura para aumentar aquele volume ou utilizar outros produtos como que tem como função de preenchimento e aumento daquela região. Muito bem. Hermafroditismo, por exemplo, algumas pessoas que talvez tenham alguma deformação no local também é indicada a cirurgia plástica, porque aí tem a questão fisiológica também, né? Se os dois estiverem funcionando. Aí é uma coisa um pouco diferente, porque você tem que fazer uma análise se aquele paciente, existe um estudo genético que é feito, ver como é que estão os órgãos internos, se ele realmente tem A cirurgia plástica também atua nessa área, né? Inclusive na área que é o transexual, por exemplo, que é diferente disso aí, que é você transformar a mulher num homem e o órgão genital num homem. Existe uma área específica da cirurgia plástica que faz esse tipo de procedimento, muito pontual, são serviços muito especializados, mas aí existe todo um estudo por isso, não é uma cirurgia simples de se indicar. Dura quantas horas? 6, 7, 8 horas uma cirurgia? Mais ou menos isso, porque você vai ter que fazer a cirurgia plástica e a urologia entra em associação também. São as duas especialidades que entram nesse momento para transformar um órgão genital masculino e feminino ou vice-versa. Já aconteceu algum caso aqui em Alagoas? Em Alagoas a gente não tem equipe especializada nesse procedimento. A gente tem algumas equipes em São Paulo, Minas, Goiânia, e são bem pontuais os serviços, são bastante conhecidos porque são serviços, são poucos serviços no Brasil que fazem esse tipo de procedimento, mas sim, existem equipes de cirurgiões plásticos muito bem treinados que fazem esse procedimento com bastante competência. Muito bem. Então, André, tem muita gente ligando, querendo saber o seu contato. Eu não sei se o senhor prefere dar o seu contato ou se você pode ligar para nós aqui no 3377-9097 e pode passar. Mas se o senhor quiser passar também, não há problema. Não, na verdade, a gente passa o nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a partir daí, você tem contato dos 32 cirurgiões plásticos de Alagoas, a gente representa uma sociedade, então a gente não pode estar fornecendo... Não pode trazer para si a responsabilidade, por isso que eu falei que era melhor. Então existe cirurgiaplástico.org.br, lá você tem condições de achar todos os cirurgiões plásticos da sociedade em Alagoas. E em breve, eu acho que nos próximos 2 meses, nós vamos ter o nosso site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Alagoas. Está quase pronto, acho que mais 1 mês e pouco a gente deve estar lançando justamente isso, para que facilite as informações e para que os pacientes saibam quem são os cirurgiões plásticos e saibam encontrá-los em Alagoas. Ótimo. E que saibam que eles estão devidamente registrados, né? Exatamente. Também. Isso é uma preocupação, né? Fundamental para a segurança. A gente sempre fala que segurança em cirurgia plástica, ele tem alguns pilares. Os pilares do paciente tem uma boa indicação cirúrgica, onde está fazendo o procedimento, o local, o hospital, a clínica e o profissional. Então, você tendo esses 3 pilares importantes, a cirurgia torna-se com maior sucesso. Nós temos pessoas perguntando também em relação a pessoas que querem, às vezes, atrativa, recebe a questão atrativa do valor de alguns procedimentos cirúrgicos, que aí já vira comércio, que é totalmente ilegal. Mas, enfim, como a pessoa pode proceder para ter a certeza de que aquele profissional do qual ela vai ser submetida à cirurgia está associado à Sociedade Brasileira? No site da Sociedade, se você pôr o nome José da Silva Pinheiro, vamos dar um exemplo hipotético, você vai colocar o estado, qualquer lugar do Brasil, vai aparecer quem é, se ele da sociedade, qual a categoria que ele está na sociedade. Então, existe essa ferramenta importante que você pode primeiro filtrar, e numa orientação que a gente dá. Ótimo. Obviamente, a sociedade, a gente às vezes não tem todo o controle de todos os nossos sócios, embora nós tenhamos um controle, a gente procura ser bastante rigoroso. Então, além disso, você conversar com algumas pessoas que fizeram um procedimento para conhecer um pouco sobre aquele profissional e saber ter um tipo de referência. Isso é outro ponto fundamental. A questão de valores é uma questão bastante difícil de ser analisada. Existem valores de todos os tipos, é como se fosse uma marca, digamos assim, né? Cada cirurgião vai ter um valor, mas assim, desconfie em valores muito baratos, muito diferentes dos outros cirurgiões que oferecem propagandas milagrosas e que vai ficar perfeito, que ela vai se tornar uma princesa. Isso é fundamental, desconfie, porque, na verdade, todo procedimento tem a sua ressalva e o cirurgião tem que ser muito claro. Às vezes você perde um paciente numa consulta por isso, o paciente fica chateado, você tem que ser muito honesto com ele. É aí que você está com a sua relação importantíssima, não só na cirurgia plástica, mas a relação com o médico e o paciente, ela funciona assim. Muito bem, doutor André, perfeito, e fecha com chave de ouro, que é o que eu digo sempre. Qualquer que seja o profissional, principalmente na área da saúde, você sempre saber os antecedentes, quem já se tratou, e se não houver nenhum problema, e você sempre checar, porque você está entregue, né, uma situação, uma cirurgia
plástica ou não, é a sua vida que está em risco, né? Então é importante sempre você se prevenir, procurar saber então a história, o histórico então do seu médico. Isso vale para qualquer profissional, né? Na medicina acho que é mais até importante, né, doutor André? É muito importante. Eu queria que o senhor, por favor, repetisse o site, tem muita gente ligando e, por favor, queria que a nossa produção colocasse aqui nos caracteres, tem muita gente ligando porque querendo saber, porque foi importante esse alerta que o senhor deu aqui. O site da Nacional é www.cirurgiaplastica.org.br. Vamos lá, de novo. www.cirurgiaplastica.org.br. Okay. Daqui a um tempo nós vamos ter de Alagoas, mas eu não sei especificamente qual é o domínio. Acredito que é cirurgiaplastica.al, mas depois a gente vai divulgar isso. Depois nós traremos você novamente aqui, André. Assim que a sua agenda é corrida, está aí, ó, www.cirurgiaplastica.org.br, é isso? Exato, perfeito. Pronto. Então, já está aqui, então vocês podem... Além dessas informações, ele tem várias informações sobre cirurgia plástica nesse site, sobre novidades, sobre controvérsias, sobre problemas, enfim, tem tudo isso. Então está bem completão para quem quiser dirimir qualquer que sejam as dúvidas. Exato. Muito bem. Doutor André Mendonça, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá? Vamos trazê-lo outras vezes com outros temas também interessantes para a gente poder fazer com que os nossos telespectadores, muita gente lhe dando os parabéns, acho que alguns são até pacientes também, né? Estão te dando os parabéns, que essa sua calma acalma também as pessoas e a confiança também. Eu nunca cito o nome, porque são várias pessoas ligando. Se citar o nome de um, tem que falar o nome de todos, mas receba o carinho das pessoas e parabéns aí pela maneira como o senhor tem falado realmente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica com responsabilidade, para que as pessoas tenham respeito, procure o excelente profissional, o profissional decente, aquele que está realmente dedicado à profissão como tem que ser. Então isso é muito importante. E agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A imprensa, esses espaços que a imprensa abre para a sociedade é fundamental para que a gente possa divulgar a cirurgia plástica como ela é, com a seriedade que a cirurgia plástica é e com a importância que ela tem como especialidade médica no Brasil. Isso é fundamental e a gente só tem a agradecer. Estamos sempre às ordens para qualquer esclarecimento ligado à nossa especialidade. Muito bem, a gente que agradece aqui a sua presença e eu conversei com o Dr. André Mendonça, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de Alagoas. André, bom dia, muito obrigado. Abraço, sei que sua agenda está corrida, você já tem, parece que já tem outro compromisso, tem que correr. E você que está nos assistindo, espero que a gente tenha conseguido conversar e pelo menos dirimir dentro de 60% das suas dúvidas, mas o resto você entra em contato ali com o site que nós passamos e tenho certeza que você fará aí então a sua escolha com muita tranquilidade, tá bom? André, mais uma vez, muito obrigado. O espaço está à sua disposição e à disposição da sociedade. Muito obrigado sempre. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, é rapidinho, eu volto já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apvida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica
reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Glúten, ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Pois é, estamos de volta com Fenômeno, a vez do povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnaud de Mello. Agradecendo os telespectadores que, diretor, ligaram para cá. Um abraço a Manuela, lá de Santana do Ipanema, está nos assistindo via internet, mas ela está em Santa Luzia agora. Ela é de Santana do Ipanema, mas está em Santa Luzia do Norte, não é isso? E mais tarde ela vai estar, como diz o Matuto, nas quebradas, né? Muito bem, vai estar aí na luta. Mas ela não conhece bem a região, viu? Pelo que eu percebi, Felipe. Ela não está conhecendo bem e essa quebrada vai ser um pouco difícil, vai terminar sendo na praia. Deixa eu mandar um abraço também aos nossos telespectadores. Fico muito feliz com a nossa audiência. O nosso Joãozinho Paulista, né? Joãozinho, um abraço para você, grande jogador aí do CRB, do Galo, não é? Durante muito tempo, continua ainda trabalhando em prol do seu time que ele tanto ama, que é o CRB. Um abraço, é telespectador do nosso programa, fica muito feliz, agradeço a você, aos amigos que estavam lá próximos, que assistem ao nosso programa e tal, muito legal, então fico muito feliz pelo carinho da audiência. Como também a matéria que nós fizemos ontem, e ontem mesmo eu pedi que a minha equipe fosse até a rua São Francisco de Assis e também a Ângelo Martins, onde nós mostramos aquela água do esgoto que está voltando naquela rua. Se você tiver a imagem, diretor, puder só colocar aí, tá? Alguns moradores lá nos assistem também, tá? A Ana, que acho que é Ana Cristina, se não me falha a memória, foi ela que ligou aqui para o programa pedindo que fosse pautado. Olha aí, essa é a Ângelo Martins, essa rua está completamente tomada pelo esgoto. Isso, gente, são águas de fossa, de fezes, não é? Enfim, então eu já estou entrando em contato com a assessoria de comunicação da Casal. É realmente um problema da Casal, é um problema de esgotamento sanitário aí nessa região, por conta de algumas reformas que estão sendo feitas ali no Santo Eduardo, Jatiuca, próximo ali, e essas águas estão voltando, né, retornando aí, ou algum cano que não suportou a pressão. Então, ontem eu fiz questão de fotografar todos os detalhes e estamos encaminhando um requerimento para a Casal. Vou, inclusive, tentar entrar em contato com meu grande amigo, que é o presidente da Casal, que é o Clécio Falcão, que já esteve aqui em nosso programa, sei da sensibilidade dele, para que a gente possa tentar resolver essa situação o mais rápido possível. O que não pode é essa população estar tendo esse contato direto com águas podres e que vão causar doenças. Nós vimos aí, inclusive, o pé de uma senhora que está com a ferida, e se ela tiver contato com essa água, consequentemente, terá situações mais graves aí, né? Crianças que vão estar pisando nessa água. Então, é uma questão de saúde pública. Enquanto a nossa saúde está literalmente caindo pelas tabelas, nós estamos fazendo com que o esgotamento sanitário retorne para uma rua onde pessoas que vão ter que passar por aí, olha aí a imagem dessa senhora, não é? Então, anteontem, né, o Fernando Palmeira fez essa matéria aí,
mostrando, mas a situação é crítica não só nessa rua aí, que é na Ângelo Martins, mas na São Francisco de Assis também, tá? O esgoto está voltando. Olha que absurdo, gente. Se ela tiver contato com essa água, a situação vai piorar. E, segundo informações, ela acabou contraindo isso já por conta do contato com essa água podre, que é água de cocô, essa aqui é a verdade, água de fossa, água podre que está sendo ali naquela população toda lá. Então, é por isso que eu estou falando para vocês entenderem como é que é a situação gravíssima que está essa população. Mas não vou deixá-los assim. O que eu puder fazer dentro como cidadão, como representante da população, como comunicador, para a gente mostrar a realidade, para a gente resolver essa situação. E em breve eu trago informações aqui para vocês, tá bom? Já disso aí solucionado, custa o que custar, tá bom? Gente, olha, um acidente na madrugada de hoje deixou parte do bairro de Cruz das Almas sem energia na madrugada de hoje. O trânsito na região estava complicado por causa de um poste que ainda estava sendo removido. A repórter Meline Lopes foi até lá e vai trazer as informações. Acompanhe. Nós falamos direto da Avenida Comendador Gustavo Paiva, aqui no bairro de Cruz das Almas, em frente ao novo shopping, ao Parque Shopping, onde na madrugada de hoje um veículo, um Honda Civic, colidiu aqui, ó, neste poste, como vocês podem ver pelas imagens do Chico Nogueira, e deixou o poste nessa situação. Por conta disso, houve um grande tumulto, um grande engarrafamento que está se formando desde lá das imediações de Jacarecica até quem desce, que é obrigado a pegar a Josefa de Melo, que vem das imediações do Barro Duro, ou mesmo de Jacarecica. Vocês podem ver agora que tem um trânsito enorme se formando, então quem puder evitar essas imediações durante este período da manhã, a Eletrobras já está aqui no local fazendo a troca do poste, porque esse realmente ficou sem condições, precisa ser trocado imediatamente. Como vocês podem ver, tem até um pequeno guindaste segurando aqui o poste para evitar qualquer acidente maior. Lá em cima também algumas peças da lâmpada do poste estão se soltando. Foi um impacto realmente grande por volta das 3 horas da madrugada. As informações que nós temos é de que um Honda Civic, a placa não foi anotada, um Honda Civic teria colidido com este poste aqui neste local onde eu estou, exatamente em frente ao Parque Shopping, e teria causado todo esse estrago. Como eu falei, vou repetir mais uma vez, você que precisa passar por aqui, é bom procurar vias alternativas, porque no momento, para quem vem de Jacarecica, nessa mão, indo para o bairro de Mangabeiras e para o centro da cidade, também está bastante complicado o trânsito aqui no local. E quem precisa descer pela Josefa de Melo, também vindo pelo Barro Duro, é bom que evite as imediações, que procure vias alternativas, porque realmente o trânsito que está se formando é de cerca de, por volta de 3 ou 4 quilômetros, bastante lento no local. A Eletrobras já está efetuando a remoção do poste, mas não se tem ideia da hora que essa troca vai ser completada. Então, por conta disso, a via foi reduzida, vocês podem ver que há bastante cones, reduzindo para apenas uma faixa, o que estaria causando todo este transtorno. Vocês ficam agora com mais imagens daqui da Avenida Comendador Gustavo Paiva, pelas imagens, pelas lentes de Chico Nogueira. Meline Lopes, direto para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, a nossa já saudosa Meline Lopes, né? Nossa Meline, muito bem, alçar voos aí em outros ares, né? Muito bem, mas a nossa parceira aqui, fantástica, né? Muito bem, a Meline mostrando aí a pancada muito forte aí, e o poste ficou pendurado, né? Então foi feita a retirada com toda a segurança, e o trânsito nas primeiras horas da manhã, aí, enfim, para quem está trabalhando, vai descer da Jacarecica ou da região norte para a cidade, fica complicado. Agora eu vejo ali um canteiro muito grande, né? Desnecessário aquele canteiro grande, podia diminuir aquele canteiro para dar mais fluxo, né, de carros para aquela região. Enfim, isso é outro assunto, mas enfim, o que batem em poste aqui em Maceió não está no gibi, né? Tem que pagar o poste, viu? Gente, olha, uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi alvo de uma explosão de pequenas proporções na madrugada desta quinta-feira, lá no bairro Brasília, em Arapiraca, tá?
De acordo com informações do 3º Batalhão de Polícia Militar, uma guarnição foi acionada e se acabou se deslocando para averiguar uma denúncia de explosão na agência. Ao chegarem no local, os policiais encontraram só muita fumaça, além de alguns suportes de luminária e uma peça de madeira de um caixa eletrônico quebrados. De acordo com a polícia, por causa da reduzida quantidade de danos aos equipamentos, não se sabe se os autores da explosão são assaltantes ou se são vândalos. Não se sabe se eles tentaram explodir, não deu certo e acabaram fugindo, ou se foi simplesmente para quebrar, tocar fogo, criar uma situação, enfim, ou para testar em quanto tempo a polícia chegava. Pode ser também, vai testar para ver, vai testando, enfim. Mas danos materiais, que isso aí o banco tem muito dinheiro e resolve, enfim. Olha, a decisão de manter a votação secreta na Assembleia Legislativa mostra dois lados de uma mesma moeda no Parlamento Estadual. Mostra os dois lados de uma mesma moeda no Parlamento Estadual. Vamos saber então os detalhes na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. A decisão da Assembleia de manter a votação secreta dos vetos do governador Renan Filho mostra como deputados têm dificuldade de lidar com a democracia, apesar de terem sido eleitos pelo povo. A Justiça decide que o princípio da simetria deve ser aplicado no Parlamento Estadual no caso das votações. Se o Congresso Nacional aboliu o voto secreto na maioria dos seus casos, os deputados têm de seguir este princípio, mas a Assembleia, que cria as leis, inventou que decisão judicial se cumpre quando quiser. Faz 7 anos que a Assembleia não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Deveria respeitar o limite constitucional de gastos com pessoal. De 2007 a 2014, recebeu a mais 8%, enquanto servidores públicos não deverão ter R$1 de aumento dos salários em ano de arrojo fiscal. Quem pode mais com a Assembleia? Ninguém. Mostram os próprios deputados. Muito bem, Odilon, sempre no ponto. E essa quebra de braço e esse imbróglio sobre a questão dos vetos, se vai ser aberto, se vai ser fechado, enfim, se determinação da justiça pode ser descumprida nesse outro poder, enfim, é muita discussão, Vão ser muitas discussões ainda e essa quebra de braço está só começando, Enfim. Mas, gente, olha, o senador Fernando Collor criticou, O senador Fernando Collor criticou, durante sessão no Senado Federal, na noite de ontem, o corte das garantias trabalhistas, caso seja aprovada a medida provisória 665, que restringe o acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial e também ao seguro-defeso, que são para os pescadores. Collor relembrou em seu discurso que já havia alertado sobre a necessidade de o governo alterar a medida provisória e, apesar disso, nada foi modificado, mantendo o desperdício de recursos públicos. A medida provisória 665 deve ser apreciada pelos senadores na próxima semana. De acordo com Collor, é um contrassenso apoiar a medida provisória diante do impacto que ela vai produzir na vida de milhões de brasileiros, sobretudo nos mais pobres, que dependem diretamente dessas conquistas trabalhistas. A principal mudança proposta pela medida provisória 665 é o aumento do tempo de trabalho que o desempregado precisa comprovar para solicitar o seu seguro-desemprego. Imaginem, esse governo cada vez mais arrocha de uma maneira terrível e constrangedora os nossos brasileiros, principalmente os que mais precisam. Cada vez mais é feito aí um aperto grande, com mais dificuldade, colocando mais dificuldades para que o trabalhador possa ter acesso a um dinheiro que é seu de direito, E é isso que o senador está cobrando, que essa medida provisória não atrapalhe, não arroche mais os milhões de brasileiros trabalhadores que precisam do seguro-desemprego, do seguro-defeso, Enfim, e de outros mais aqui, o abono salarial, o seguro-desemprego e tudo mais. Enfim, está feito o alerta aqui e o pedido, ele continua cobrando isso no Senado Federal. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já. Não sai daí, tem muita coisa ainda aqui no Fenômeno da Vez do Povo. Eu volto já.
Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Sua concessionária Mitsubishi em Alagoas. Venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia, durabilidade e conforto dos nossos carros. Os melhores seminovos da cidade, o melhor pós-venda do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A qualidade de sempre que você conhece em alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura e serviços automotivos em geral. Akane Mitsubishi, Maceió e Arapiraca. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo. Deixa eu agradecer aqui aos nossos guerreiros policiais que estão sempre nesse grupo aqui, que estão falando com a gente aqui. Logicamente que eu me reservo a dizer o nome também dos nossos queridos companheiros, porque eles também têm que se preservar, né? Meu companheiro, um abraço, ele sabe quem é que está falando comigo agora aqui. Até perguntou na hora que tivemos um probleminha técnico, falou, poxa, o que foi que houve? Saiu do ar e tal, mas foi rapidamente, voltamos. Tá bom, companheiro? Ele mandou, inclusive, para a nossa produção, 2 fotos de 2 figurinhas que estão aprontando aí, tá? E ele quer que seja divulgado aqui para que as pessoas comecem a ficar sabendo, né, o rostinho dessas 2 figurinhas que já estão aprontando por aí. Daqui a pouco ele me passa mais informações. Ele passou para o 8107-9872, que é o WhatsApp da produção aqui do programa. Mas ele já me responde aqui, ó. Olha aqui, deixa eu ver se ele coloca aqui. Atento, atento a toda a polícia. É um chamado que eles fazem aqui, os policiais, olha. Atento, atento a toda a polícia, BPGD, BOP, Rádio Patrulha e demais batalhão. E todos dos grupos. Essas figurinhas vagabundos estão cometendo vários assaltos com revólveres e uma moto CG preta na parte alta de Maceió. Tá lá no Eustáquio Gomes, e são envolvidos com tráfico de drogas. Esses 2 já são figuras conhecidas da polícia. Esse Jerônimo, vulgo GG, mora no Eustáquio Gomes, tá?
casa de número 24, primeiro andar, vizinho à Panificação Continental. Eles estão dando todos os detalhes aqui dos policiais. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ler com calma aqui, porque é extenso e ele me dá detalhes precisos aqui, viu, amigão? E ele está mandando, inclusive, aqui os detalhes, e as duas fotos já chegaram para mim aqui. As duas fotos já chegaram em primeira mão. Aliás, muito bom a gente ter esse contato direto com os nossos guerreiros policiais. Estão aqui as fotos. Eu não vou abrir agora, não abro agora não, tá? Porque ainda vou querer que abra e eu vou ler com calma aqui e enquanto a gente tiver no intervalo alguma coisa, eu vou poder conversar com ele para saber mais detalhes. Mas estão as fotos aqui já para a gente adiantar, para a gente poder saber e tentar ver se a gente coloca no ar, viu, diretor? A nossa produção já recebeu isso, inclusive. Eu também estou recebendo aqui no meu celular também. E daqui a pouquinho eu entro em contato com ele aqui via WhatsApp para a gente conversar, para saber essa situação, para a gente poder mostrar aqui, para que você saiba sempre em primeira mão as figurinhas que estão aprontando, para que eles possam ficar já identificados e ao se aproximar de qualquer local, você já chamar a polícia e dizer que eles estão lá para aprontar, tá? São duas figurinhas aqui, eu estou recebendo aqui as fotos e os detalhes. Mas, gente, olha, vamos falar de coisa boa, importante, né? Uma notícia boa para quem quer comprar o seu carro novo. Olha aí, meu querido Josiel, é a sua chance de sair dessa situação que está levando aí agora chuva, poeira, sabe, e lama na perna, e caindo, enfim, levando o Júnior na garupa, lhe apertando. Acabe de vez com isso, meu querido Josiel, porque agora o feirão das concessionárias foi prorrogado e segue agora até o próximo sábado, dia 23. Olha que legal, mais uma oportunidade para vocês aí nas concessionárias, tá bom? Pra você ter ideia, vai até o dia 23 agora nas concessionárias e são 19 concessionárias de veículos que oferecem condições especiais para quem deseja efetuar a compra de um carro 0 km, gente. É imperdível. Esse é o maior feirão de veículos novos e teve a mídia exclusiva das empresas da organização Arnon de Melo em parceria com o Sindicato das Concessionárias de Alagoas. A TV Mar esteve lá e mostrou inclusive ao vivo toda a expectativa e se você ainda não foi, aproveite então essa prorrogação das concessionárias que vai até o próximo sábado agora, dia 23. Então, passa hoje quinta, sexta, sábado, dia 23, aproveita porque são 19 concessionárias que estão prontinhas para te atender aí, para que você volte a comprar o seu carro 0 km com toda tranquilidade, com preço baixo, com taxas especiais para você. Por isso que eu digo para você, é imperdível, é agora ou nunca. Aproveite. Muito bem, espetacular aí, vocês terem aí um gostinho para você aproveitar essa prorrogação que vai até o próximo sábado, tá bom? E, gente, olha, um agente penitenciário, Josiel, que estava com o Joabe Nascimento Júnior, não é? Morto, inclusive, após uma abordagem do BOP na semana passada, ele prestou depoimento ontem para a Polícia Civil. E ele é inclusive, considerada a testemunha importantíssima para esclarecer o que ocorreu na tarde do crime. O repórter Odilon Rios esteve lá e vai trazer as informações. Acompanhe. Os advogados da família do agente penitenciário Joabe Nascimento de Araújo Júnior estiveram aqui na Central de Flagrantes para acompanhar os depoimentos de Josiel Dias, que estava com a vítima no dia em que ela foi baleada por um policial do BOP. Nós conversamos com o Joabe Nascimento, que é pai do agente penitenciário que foi baleado e dias depois não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral do Estado. Vamos ouvir. A família está sendo procedido a apuração, entendeu? A verdade vai prevalecer e eu digo como policial militar da reserva que houve, sem dúvida nenhuma, truculência, um mau preparo do policial que fez isso com meu filho,
não tenho nenhuma dúvida que houve tudo isso naquela tarde daquela quarta-feira. O que é que faz o senhor ter certeza de que existiu truculência, aliás, do BOPE sobre isso? O senhor falava que o senhor é policial da reserva e o senhor enfrentou uma situação semelhante no centro da cidade. Conta essa história. Olha, veja só, eu trabalhando no centro da cidade em uma terça-feira, por volta de 8 horas da manhã, eu recebi através de rádio que na Rua do Comércio existia um senhor com uma faca em punho correndo na Rua do Comércio e todo mundo se livrando dele. Ficou um pânico no comércio. Ele com a faca, quem ele pegasse pela frente, ele queria matar. Então eu solicitei através de rádio também a presença de 3 duplas, que está totalizando 6 homens, e comigo 7. E nós fomos até a ocorrência. Chegando neste local, conseguimos fazer um cordão. Fizemos um cordão humano de policiais e fomos recuando o cidadão que estava com a faca. Quando eu gritava assim, solte a faca, se entregue, que ninguém vai fazer nada com você. Então, no momento que ele se virou e veio em direção à nossa guarnição, eu saquei a arma, dei um tiro no joelho e contornei a situação. Eu não precisei dar um tiro no abdômen, eu não precisei dar um tiro na cabeça, eu não precisei dar um tiro no peito. Eu dei um tiro no joelho, o cidadão caiu, eu tomei a faca, fiz todo o procedimento, chamei a SAMU, informei o meu superior o que tinha ocorrido, fiz o socorro, eu acompanhei o meliante dentro da viatura da SAMU. Depois que ele foi liberado, levei para a delegacia e a autoridade competente fez o procedimento correto. Então veja, uma situação que ele se virou para nós com a arma branca. Ali poderia ser alvejado com a faca qualquer companheiro meu. Mas antes que ele chegasse a nós, eu consegui dar um tiro na perna para conter. Que isso eu aprendi no curso de soldado quando eu entrei na polícia. Para conter uma situação, quando o elemento está agressivo, a gente usa a força necessária. Mas partindo para a arma, se o elemento deu chance para a defesa nossa, nós fizemos a nossa defesa. Mas eu não precisei matar o rapaz. O que é mais difícil para o senhor em toda essa história? Olha, o mais difícil nessa história é que uma parte minha, uma parte da minha esposa, o cabo levou. Porque eu digo e reafirmo, o cabo estava muito nervoso, estava muito truculento, mostrou despreparo, tá entendendo? Isso eu digo sem dúvida nenhuma. Deus me sonda ao meu coração, tá entendendo? Não sou um homem de conversa, eu sou um homem evangélico, tá entendendo? Eu estou buscando força na fraqueza, porque o apóstolo Paulo disse, diga ao fraco, eu sou forte, e eu estou dizendo ao cabo, estou dizendo a você, meu querido, que neste momento eu estou forte pelo Espírito Santo de Deus. E mais uma vez eu reafirmo, eu te perdoo. Agora você levou uma parte minha e uma parte da minha esposa. Mas o meu filho, reafirmando como eu já dei em entrevistas outrora, que o meu filho continua na terra, porque eu doei as córneas do meu filho para alguém que estava precisando aqui na terra. Poxa vida, gente, um depoimento forte, né, e bastante emotivo, não é para menos, do pai que está se fazendo de fortaleza aí, mas deve estar dilacerado, não é fácil perder o filho, não é dessa maneira, enfim. E ele também, né, policial, quer dizer, conhece, né, todas as nuances de como abordar, e ele faz uns questionamentos aí em relação a esse momento em que houve essa abordagem do BOPE, em que o filho, mesmo com a arma na mão, segundo informa o BOPE, de que ele levantou com a arma na mão, mas praticamente rendido, né, mostrando que não tinha vontade de reação nenhuma, e acabou acontecendo um disparo no abdômen do Joab Júnior. Enfim, né, o pai, o sofrimento grande, quem é pai sabe, né? Quem é pai sabe
o quanto ele, enfim, não é fácil você mudar a ordem natural das coisas, né? O filho ir primeiro do que o pai, do que a mãe, é terrível. Mas, enfim, vamos aguardar as investigações, o depoimento do amigo de Joab Júnior, que estava no momento, que tinha ido ao banheiro e quando voltou já viu o amigo caído no chão, sangrando, enfim. Dão um depoimento importante que pode, inclusive, mudar o rumo das investigações. Vamos aguardar. Diretor, o senhor falou alguma coisa que eu não consegui identificar? Ok. Nós vamos, então, agora para... Deixa eu ver aqui, muito bem. Olha, daqui a pouquinho, eu já estou com as fotos, daqui a pouco eu mostro as fotos das duas figurinhas que foi repassada aqui pelos nossos guerreiros policiais, que a gente também não identifica, que estão sempre em contato conosco. E é importante você da sociedade, que tem algum ponto, algum local onde está havendo assaltos ou muita movimentação, entre em contato comigo aqui, tá bom? Entre em contato conosco aqui na TV Mar, passa para mim tranquilinho, porque aí a gente avisa, os policiais estão nos assistindo e eles vão lá tentar dar uma atenção melhor para você. Como secretário também de Defesa Social também nos assiste e passa as informações, tá bom? Muito bem, tá aí, 8122-9065, muito bom. Mas, gente, ó, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes das fotos dessas figurinhas que estão aprontando aí. Olha, uma rua em Cruz das Almas está tomada de buracos, gente. E é a via que liga o bairro da Avenida Josefa de Melo, que se tornou, inclusive, um problema. A repórter Meline Lopes esteve lá no local e vai trazer as informações. Vamos acompanhar juntos, vamos ver. Esta é a realidade dos moradores aqui do bairro de Cruz das Almas. Olha só, esta cratera enorme que se formou numa pista que é relativamente nova, mas pelo visto não tem a drenagem. O recapeamento é feito com frequência, mas essa situação é constante aqui nessa rua. Diversos buracos, já tem um aqui que se forma há bastante tempo, ó. E agora esse outro que está aqui, de acordo com moradores locais, há cerca de 8 dias que esta grande cratera se formou e tem causado danos aos veículos dos moradores da região e dos que precisam passar por aqui diariamente, porque essa via, ó, uma via de acesso que se tornou uma principal por conta do novo shopping, as pessoas precisam pegar este retorno para conseguir subir para a Avenida Josefa de Melo. Então, olha só. Os carros passam por aqui com bastante dificuldade, de acordo com relatos dos moradores da região. Uma senhora, inclusive, abordou nessa equipe de reportagem, pedindo a nossa presença aqui para mostrar, para chamar a atenção das autoridades para essa cratera, não só para os motoristas, mas também para as pessoas que moram nessas casas, nas imediações, que são obrigadas a conviver diariamente com os carros sofrendo acidentes aqui. Eles colidem, eles são obrigados a frear bruscamente. Fora isso, as peças dos carros, segundo eles, também ficariam aqui diariamente, até teria sido motivo de piada. As pessoas param aqui, ficam do lado de fora das casas contando quantos carros se danificam. Ainda segundo informações dos moradores locais, aqui nas imediações há muitos moradores idosos que se assustam sempre, seja pela freada brusca dos carros, seja pelo barulho das colisões ou então pelo barulho das peças mesmo, os para-choques sendo arrancados aqui neste local. A gente fez imagens logo pelas lentes do Chico Nogueira, logo cedo, assim que a gente chegou por aqui, diversos carros caindo no buraco, realmente sofrendo danos nos veículos e, além disso, um cavalo, um animal, ficaria aqui frequentemente bebendo água por conta da falta de drenagem da rua, então forma essas, como vocês podem ver, ó, bastante alagamento no local, ó. Então isso impede, inclusive, com que os motoristas vejam os buracos. Eles não conseguem ver e acabam caindo. Mais um motivo para acidente. Agora, no período de chuva, este problema tende a aumentar. Então, o alagamento da rua que é constante, fora isso, as enormes crateras que a chuva só facilita com que esses buracos abram e ainda por cima com que os motoristas não enxerguem esses buracos. Olha só, o movimento aqui não para, o movimento é constante. E a gente já flagrou diversas vezes os carros caindo neste buraco. Então a gente se solidariza aos moradores daqui, pede atenção às autoridades para que venham até o local para tentar resolver este problema do bairro da Cruz das Almas, que está tomado por buracos. Na Comendador Gustavo Paiva, recentemente a gente noticiou outras três crateras enormes que se formaram e também se formam constantemente. Uma próxima à ladeira do PC, outra próxima a um grande comércio
comércio que tem na região. E agora, este outro aqui. Olha só, os carros têm que desviar, além de diminuir o fluxo de veículos, que eles têm que passar por uma só faixa, ainda acabam caindo, alguns não conseguem evitar, realmente um problema muito grande. Então a gente pede a atenção das autoridades que venham até aqui e resolvam estes problemas que os moradores têm clamado por soluções o quanto antes. Meline Lopes, com imagens de Chico Nogueira para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, minha querida Meline Lopes, muito bem. Aí, infelizmente, a situação complicada. Eu estava, inclusive, estou tentando entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura para a gente poder saber os detalhes disso aí. Logicamente que está molhado, choveu, mas o tempo hoje já voltou o sol tranquilo, para que a gente possa saber quando serão feitos os reparos nessa via daí, que é uma via extremamente movimentada, não é? Porque era uma rua pacata, que por conta do grande shopping e movimentação naquela área, ela foi feito agora aquele retorno. Todos os carros têm que passar por ali para fazer o retorno e voltar, não é, para o shopping ou para a Avenida Gustavo Paiva. Enfim, então eu estou tentando ligar para a Secretaria de Infraestrutura, até para o nosso amigo o Dr. Roberto Fernandes, que é o secretário de Infraestrutura, que a gente sempre nos atende, para que ele possa dar uma resposta, ou ele, ou a parte de operações aí da infraestrutura, para saber quando será feito esse recapeamento aí e esse tapa-buraco urgente aí, antes que uma tragédia aconteça, não é? Que está anunciada aí, né? Um buraco desse, uma quantidade de caminhão, ônibus que passam por aí e a quantidade de carros também é complicado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e é o tempo que eu tento localizar aqui a Secretaria de Infraestrutura para saber detalhes e também eu já estou com as fotos aqui, tá? Já estão as fotos aqui. Os policiais estão passando os detalhes para a gente aqui e eu vou daqui a pouquinho mostrar em primeira mão, antes de qualquer coisa, as duas fotos das duas figuras com detalhes de onde ficam, de onde vão, para que os policiais que estão nos assistindo possam saber o que é que eles estão aprontando e fazendo na parte alta da cidade, tá? Inclusive tem um aqui chamado Sávio, segundo os policiais aqui e a informação, é perdido, já foi preso e assalta descaradamente, um jovem inclusive, que é o Jerônimo Amorim, né? Enfim, Sávio e Jerônimo, os dois figurinhas que eu mostro logo após o intervalo. Não sai daí que eu volto já. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. De volta com o Fenômeno do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, tentando falar aqui, mas estão chegando tantas informações no telefone que eu não consigo nem fazer a ligação. Eu estou querendo ligar para a Secretaria de Infraestrutura, mas o WhatsApp, tem que deixar um WhatsApp, um número só para o WhatsApp. Que eu estou tentando falar com... Cada vez que eu tento a ligação, entra 300 no WhatsApp. Eu não consigo falar. Acabou o intervalo, eu não consegui falar com o doutor Roberto Fernandes, por causa do WhatsApp, com 800 pessoas mandando. Daqui a pouco eu respondo a cada um, que não tem como. Um monte, graças a Deus, audiência, mas é uma loucura. Acabei não conseguindo dar resposta sobre a questão daquelas ruas que nós mostramos, aquela rua que nós mostramos agora, próximo ali do Parque Shopping. Olha, o Diário Oficial do Município trouxe hoje a nomeação de 22 aprovados no último concurso público para o preenchimento de vagas na área da saúde. Olha que notícia boa. Na última semana, a Prefeitura de Maceió havia já prorrogado por mais 2 anos a validade do certame, que é o concurso, realizado em 2012 e homologado em 2013. Todos os convocados passarão a ocupar os cargos de forma efetiva no quadro da Secretaria Municipal de Saúde, né? Olha que legal, então aí a Reserva Técnica da Saúde vão ser chamados e vão ter o seu emprego, a sua estabilidade aí, graças a Deus. Um abraço, parabéns aí à Secretaria de Saúde e ao prefeito de Maceió por essa iniciativa, tá bom? Deixa eu tentar aqui, gente, estou tentando aqui, mas enfim... Daqui a pouco eu tento, porque tem 700, enfim, não vai dar, não sei nem se eu vou conseguir mostrar mais a foto, porque cada vez que eu abro aqui, entra um monte de gente. Wilson, estou ali assistindo, Wilson, manda um beijo, Wilson, aí não dá, enfim. Deixa eu ver aqui, daqui a pouquinho, fica impossível eu conseguir teclar. Eu quero mostrar as fotos aqui, eu estou feliz pela audiência, mas ó, chega a travar o celular, olha só, para tentar abrir, agora foi que abriu. E olha a quantidade que tem de azulzinho aqui, ó, mais de 500 pessoas, enfim. É bom, mas quando a gente precisa... Eu vou deixar então um número só, diretor, só para o WhatsApp e outro só para ligação, senão a gente não consegue. Gente, olha, vou mostrar as fotos agora. Já pode soltar a primeira aqui, diretor? Pronto, tá aí, ó. Tá? Esse é o Silvio Lourenço de Farias, 18 anos, lá do Eustáquio Gomes, não é? Deixa eu ler aqui o que mandaram para a gente aqui. Atenção todos os policiais do BPGD, BOP, Rádio Patrulha e demais batalhão. Em todos dos grupos, esses vagabundos estão cometendo vários assaltos com revólver em uma moto CG. Olha o outro aí, o GG, ó, Jerônimo Amorim, né? Roubo lá no Eustáquio Gomes, né? Daí, ó, o GG aí, Jerônimo Amorim. Muito bem. Tá, eles estão numa moto CG preta na parte alta de Maceió, lá no Eustáquio Gomes, e são envolvidos com tráfico. Esses dois já são figuras conhecidas de policiais. Esse Jerônimo, ele está na tela, volta aí, diretor, o Jerônimo, por favor, que é conhecido como vulgo GG, ele mora no Eustáquio Gomes, casa de número 24, primeiro andar, vizinho à Panificação Continental. O policial está mandando os detalhes para todas as guarnições aí, tá bom? Na BR. Né, Continental na BR. E o outro, Sávio, é o outro diretor, esse aí, muito bem, mora bem próximo sua mãe e tem um bar conhecido como Bar Pimenta, vulgo Bar Cerise, tá? Está repassando os detalhes aqui. E ele fala aqui o seguinte, que esse Sávio é perdido, já foi preso e assalta descaradamente, tá bom? Então aí, esses dois, esse Sávio aí diz que
pega aí a turma e diz, não tem negócio com ele, é assaltar mesmo, e já foi preso, e está solto, está aprontando aí. Então são as duas figurinhas aí que estão aprontando, que aí mandaram para a gente aqui agora, e em tempo real a gente está colocando para vocês. Nós vamos, dentro da possibilidade, nós estamos com um aplicativo aqui, que vamos fazer o seguinte, o momento que eu estiver manuseando aqui, aliás, o nosso diretor técnico, mais uma vez, parabéns aí ao nosso Vinícius Ferreira, está tentando agilizar, para que o momento que eu agilize aqui, mexendo aqui no WhatsApp ou no celular, apareça em tempo real também no nosso monitor, tá bom? É para vocês poderem acompanhar todos os detalhes do que nós estamos passando por aqui. Então, deixa eu agradecer ao nosso amigo aqui, um abraço, viu, Alain? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Deixa eu colocar aqui para ele, que a gente tá no ar, para ele me passar mais informações. Ok, colocado. Muito bem, companheiro. Muito obrigado a todos vocês. E os policiais já começam a passar as informações aqui, que já vão em busca dos detalhes. E se você foi vítima de um desses dois, entre em contato com a polícia no 181, avisando o que está acontecendo, como foi. Quanto mais a polícia tiver subsídios, prestem queixa, porque quando eles forem presos, quanto mais coisas contarem contra eles, mais eles ficam tempo presos. Agora, se não tiver nada, eles acabam sendo soltos, como acaba acontecendo sempre por aí. Tá aqui o disco denúncia 181 para você ligar e ajudar a polícia a prendê-los, tá bom? Então, o grupo continua aqui bombando, um monte de gente falando, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes para vocês, tá bom? Olha, a Universidade Federal de Alagoas vai ofertar vagas para o curso de graduação em Medicina, lá no campus Arapiraca, a partir do segundo semestre deste ano. A autorização do Ministério da Educação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A publicação do MEC autoriza a oferta de 80 vagas, mas a UFAL informou que vai ofertar apenas 30 neste segundo semestre. As outras 30 vagas serão abertas no primeiro semestre de 2016 e as 20 restantes a partir de 2018, quando o processo de expansão do curso de medicina for concluído, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, vamos para essa matéria aqui. Maceió é a sede de hoje de um grande evento jurídico que está sendo realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. É a primeira conferência da mulher advogada. E a repórter Meline Lopes, que inclusive está estudando direito, já próxima de terminar, concluir o seu curso de direito, né? A futura doutora Meline Lopes, a repórter Meline Lopes esteve no local lá que está acontecendo no RITS, né? Lagoa da Anta, onde vai ocorrer o evento. Vamos saber detalhes que ela está lá. Vamos ver. Acontece hoje e amanhã a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada, e para falar sobre o assunto eu tenho ao meu lado nada menos do que Fernanda Marinella, ela que é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e vai nos falar sobre a importância deste evento aqui para a nossa capital, Fernanda. Olha, com certeza é um evento muito especial. Essa é uma oportunidade, é a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada. Nós, advogados, que já representamos 50% da advocacia nacional, então comemoramos essa conquista nesse evento. Então é um momento muito importante para todas as advogadas brasileiras, para a advocacia brasileira de uma forma geral. O evento traz grandes nomes, mulheres e também homens da área jurídica. A gente poderia ressaltar alguns deles que vão estar fazendo parte desse evento. Nós vamos iniciar nossa manhã hoje com a ministra Maria Elizabeth, dando a conferência de abertura. A nossa tarde nós vamos ter Fred Didier, que faz então a palestra sobre o novo Código de Processo Civil, ele que foi jurista da Comissão de Juristas do novo Código. Vamos ter a mediação e arbitragem, vamos falar ainda hoje de tráfico internacional, vamos falar do direito de família, na evolução da música popular brasileira, e vamos amanhã tratar de violência doméstica, reforma política, vamos falar do novo processo judicial eletrônico. Então todos esses assuntos estão na nossa pauta, hoje e amanhã. Importante ressaltar que o evento não é só para mulheres, apesar do nome. Com certeza, o evento é para todos aqueles que se interessam para a área jurídica, homens e mulheres. Todos que se interessam pelo direito estão convidados e estão chamados a participar. A gente está vendo aqui o presenciando o evento, está muito lotado, mas as pessoas que tenham interesse em participar ainda tem como adquirir um lugar aqui, Fê? Tem que correr, porque realmente a movimentação está muito grande. Desde ontem as inscrições estão muito aceleradas, então realmente tem que correr. Ok, muito obrigada, sucesso neste evento. É a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada e vocês acabaram de acompanhar a entrevista com Fernanda Marinella, ela que é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Meline Lopes com imagens de Chico Nogueira para a TV Mar, canal 25 na NET.
Muito bem, minha querida Meline Lopes, muito obrigado, parabéns aí também a doutora Fernanda Marinella, que já esteve conosco aqui. E olha, eu estou tentando falar com a Secretaria de Infraestrutura, mas infelizmente chama, ninguém atende. Eu vou tentar e amanhã, tá? Eu vou tentar, mas estou tentando falar com a Secretaria de Infraestrutura do município, não estou conseguindo. Chama, ninguém atende. Aproveitando esse intervalo para tentar falar com o doutor Roberto e alguém responsável pela situação, para a gente poder dar uma resposta em relação àquele trecho que nós mostramos agora há pouco, daqueles buracos ali próximo que faz o retorno do Shopping Parque Maceió, não é? Então, aquele retorno do Shopping Parque Maceió tem vários buracos, nós mostramos agora ali, e aquilo a tendência é ficar pior. Depois eu trago detalhes do nome da rua direitinho para a gente poder pegar, diretor, tá? Se ele me retornar aqui, eu daria a resposta amanhã para a gente ver, tá? Tanto a resposta dessa situação, desses buracos, como também da Ângelo Martins, na Jatiuca, que nós mostramos, que está simplesmente coberta por água podre de fossa, e a rua São Francisco de Assis também, na Jatiuca, tá bom? Nosso papel é esse mesmo, tentar fazer sempre da melhor maneira possível, tentar resolver ou receber a resposta ou a satisfação dos órgãos competentes, tá bom? É assim que a gente faz o Fenômeno da Vez do Povo. Muito obrigado mesmo pela sua audiência e pelo carinho. Por hoje é só, obrigado mesmo pela sua companhia e já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles, mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau.